Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. A gente está, como equipe que trabalha no Centro Pop, a gente também está sem espaço físico, né? Há mais ou menos uns 2 meses, em decorrência de algumas situações que aconteceram ali pela falta de estrutura. A equipe já tinha apontado isso em outros relatórios também, há mais tempo, apontando a fraqueza da estrutura física do espaço e também de materiais e de ferramentas para trabalhar. Então a gente já está trabalhando, atendendo na rua, a população em situação de rua da cidade de São José há mais ou menos 2 meses, né? Que a equipe está se dividindo. Né, psicólogos e assistente social estão fazendo os atendimentos e os encaminhamentos que conseguem no espaço da rua mesmo, né, sem um espaço físico seguro para a gente poder trabalhar. Né, a gente não tem também mais espaço para entregar as refeições, que nem a gente tinha antes no Centro Pop, mesas e cadeiras. Isso está sendo feito na rua? Está sendo feito na rua, né? E o banho, você comentou que está sendo feito no Centro Histórico com apoio da Secretaria de... Fundação de Esporte. Isso. Então, assim, como a gente também, pela falta de espaço físico, não tem mais nem como ofertar o chuveiro, que é minimamente para o pessoal ter a sua higiene, tomar seu banho, fazer sua barba, né? A gente está tendo que deslocar com o pessoal até o Centro Histórico de São José. Olá, esse é o Informativo Paralelo, uma produção da Cooperativa Desacato. Hoje abordaremos o tema Moradores em Situação de Rua e Extermínio. No estúdio comigo, Elaine Tavares, Raul Fittipaldi e Gustavo Nunes. Tudo bem, Raul? Sei lá, com problemas pela sumidade. Você sabe que tem problemas pelas sumidades? É uma responsabilidade, é o peso nos ombros, né? Nós, ter mais de 60 anos. Então, quando tem muita umidade, você tem dores de coluna e tudo mais. O resto é maravilhoso. Então não seria senilidade, é sumidade? Não sei, é ocidade. É ocidade. Como está, Elaine? Tudo bem. Você não tem esses problemas, você novinha. Criança novinha. Vai, papa. Raul, a dor que tu sentes pelo corpo, decorrente de muitos anos de trabalho, esforços físicos, é uma dor que se assemelha à dor dos moradores em situação de rua quando são agredidos, são atacados pelas próprias instituições. O Gustavo Nunes é um ex-morador de rua, mas que ainda pleiteia os benefícios, né, porque ainda não está totalmente consolidada a sua situação familiar, não é mesmo, Gustavo? Boa tarde, bem-vindo ao Informativo Paralelo. Boa tarde, realmente eu hoje não estou mais em situação de rua, mas eu ainda pelo movimento social, movimento da população de rua, a gente ainda pleiteia algumas causas ali em São José que realmente a gente está sendo muito humilhado ali, as dificuldades para a gente é bem grande, bem extensa na verdade, quanto violação de direitos e agressão policial, física, emocional, da secretaria, da própria prefeitura em si, com a sucateação do serviço. Essa semana teremos audiência pública sobre mídia independente, a qual o Desacato e outros veículos participarão, e é um ponto importante para a gente poder ter sempre atualizado como encontram-se as políticas públicas, né, e o plano para os moradores de rua, não, Raul? Eu acho que é importante, Elaine, Márcio, que inclusive haja uma representação dos companheiros, tanto de Florianópolis quanto de São José, dos moradores em situação de rua. Amanhã, nessa audiência, este programa sai no dia da audiência, né? Estamos gravando quarta-feira, desculpe a audiência, minha voz, mas eu acho importante porque na medida em que a grande elite, a grande mídia, Elaine, não fala do morador de rua, e quando fala do morador de rua, em chacinas, isso é histórico. Lembrem os mais velhos, aqueles que têm mais idade que a nossa diretora Janaína Machado, o grande espetáculo comunicacional que se fez com as chacinas da Candelária, de Vigário Geral, mais para aqui, com a perseguição de ex-moradores de rua em Pinheirinho, em São Paulo, que na verdade era uma grande vila, mas em favor de um homem de negócios, Daniel Dantas, né? E aqui também. Então, o que acontece? Eu acho importante, já que você tocou os dois temas, talvez que estejam na Câmara Municipal de Florianópolis, às 14 horas, né,
os representantes, o Schaeffer, que trabalha tanto aqui na cidade. Já aproveito para enviar um grande abraço à nossa amiga Ivone Peraça, a companheira Ivone Peraça, com tantos anos de luta em favor dos moradores em situação de rua, né, das pessoas em situação de rua. Mas, Elaine, a imprensa invisibiliza isso. Invisibiliza. Só fala de morador de rua quando a elite lhe pede para castigá-los e tirá-los daquele lugar. Raul, o papel da imprensa com relação ao morador de rua é justamente não torná-los invisíveis, mas sim dizer que eles são inúteis, porque eles são pessoas que não produzem, né? São pessoas que não fabricam mercadorias. Para o sistema capitalista, isso é irrelevante, então essas pessoas podem ser eliminadas. E esse consenso é criado, Raul. É por isso que eles são mostrados sempre como bandidos, como drogados, como pessoas que não têm saída para eles. Então, quando tu vê, por exemplo, a Cracolândia em São Paulo, ou tu mostra os moradores de rua aqui da nossa Praça da Alfândega ali, é isso que está colocado. São pessoas inúteis que melhores seria se estivessem mortas, porque para o capitalismo eles não importam. Mas é muito importante que a sociedade venha conhecer por que essas pessoas ficam em situação de rua. E aí, Raul, nós temos que nos reportar a história. E eu pretendo fazer algum comentário sobre isso logo depois da fala aí do nosso querido José Carlos. Correto, vamos escutar então. É isso, mestre Márcio? Vamos acompanhar agora o comentário de José Carlos Ferreira e a seguir então teremos mais desdobramentos sobre o caso que a gente está discutindo aqui dos moradores de rua na região metropolitana e o seu extermínio. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Somos acostumados a olhar para alguém que está no chão da praça ou perambulando mal vestido pela rua e seguir em frente. Parece que estas pessoas já fazem parte do cenário urbano. O fenômeno existe na maior parte da história do Brasil, que desde o Império criminalizava como mendicância e vadiagem. O sentimento que preponderou e que, de certa maneira, prepondera até hoje na sociedade brasileira é o de contrariedade aos bons costumes e ao valor do trabalho por parte do segmento, e a necessidade de proteger a sociedade dele, pautando-se em políticas de segurança pública e, consequentemente, na criminalização e repressão que acabam incentivando a higienização e segregação social. Uma pesquisa nacional feita em 2008 identificou cerca de 32 mil pessoas em situação de rua vivendo nas cidades pesquisadas. Desse total, a grande maioria era composta por homens, e 53% dos entrevistados possuíam entre 25 e 44 anos. Entre as razões que levaram à rua, a maioria citou um desses 3 motivos: problemas com álcool ou drogas, desemprego e desavenças com a família. A maior parte trabalhava informalmente. Apenas 2% afirmou possuir vínculo empregatício com carteira assinada. A maioria não recebia nenhum benefício governamental e apenas uma minoria declarou sobreviver por meio da mendicância. Em resumo, a população em situação de rua é um segmento formado por maioria de homens adultos, alfabetizados, que trabalham para sobreviver. Apenas uma pequena minoria possuía problemas mentais. Porém, a drogadição, em especial o alcoolismo, era uma doença que afetava o grupo amplamente. A forma como a sociedade enxerga o morador de rua é essencialmente ideológica, reproduzindo as relações de dominação vigentes. A mídia corporativa defende ser este o único jeito de tratar esta epidemia. As televisões, e principalmente os programas ditos jornalísticos, representam um sistema de propagação de um interesse da classe dominante como se fosse um interesse coletivo. Morador de rua não é uma epidemia, e sim um sintoma de uma sociedade desigual, desestruturada socialmente pelo preconceito, concentração de renda e falta de oportunidades. Mas o interesse que existe por trás de todo este complexo assunto é simplesmente econômico, utilitário e imediatista. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. E como eu falei antes, se a gente procurar na história como é que nasce um morador de rua, basta ler um texto curtinho de um filósofo e também jornalista chamado Karl Marx, que chama-se Acumulação Primitiva,
É o penúltimo capítulo do livro 1 do Capital, onde ele mostra justamente que essas pessoas foram tiradas do campo, ou seja, foram violentamente tiradas do campo, levadas para a cidade para engordarem as fábricas. E aqueles que não conseguiam um emprego nas fábricas eram jogados nas ruas. E esses que eram jogados nas ruas foram criadas leis para torná-los ilegais, ou seja, vagabundos, né, pessoas que não trabalhavam, não porque não queriam, mas sim porque não tinham encontrado espaço do trabalho. O tempo passou, passaram-se séculos e os moradores de rua são assim ainda. São pessoas que não conseguem encontrar dentro dessa sociedade excludente o espaço, como o José Carlos colocou ali. A minoria tem problemas mesmo mentais ou coisa assim. A maioria são trabalhadores que por algum motivo ou escolheram viver na rua ou vivem na rua. Escolheram contra o sistema, porque tem muita gente que escolheu viver na rua por ser contra esse sistema que é opressor, que é excludente, que é assassino, e tem aqueles que realmente não conseguem se integrar. Então a gente tem que entender historicamente, isso é produto dessa sociedade, uma sociedade que impede as pessoas de estarem vivendo uma vida boa. Então a sociedade não tem que ver essas pessoas como um câncer, como disse o José Carlos. Elas têm que entender que isso faz parte desse processo de exploração e tem que ter o apoio, sim, a essas pessoas. Elaine, outro dia estávamos tomando um sorvete, estávamos comprando um sorvete com Janaína, e quando eu digo que invisibiliza, exatamente tu corrigiste ou esclareceste, invisibiliza desde a perspectiva que lhe convém à mídia. Nós demoramos 3 minutos, Janaína Machado, em comprar nossos sorvetes, e o programa de Datena já tinha 4 mortes. Das quais 3 eram de moradores de rua e de um bebezinho, de uma criança, onde se culpava a mulher. Se culpava a mulher e o marido não aparecia, né? Não era protagonista desse decesso. A Janaína notou isso na hora. Então, essa é a mídia, Gustavo, que atenta contra vocês, porque essa mídia consolida, cristaliza a ideia de que o morador de rua é um vagabundo, é um inútil, não serve para nada e deve ser, portanto, descartado. Na legislação brasileira existem dispositivos legais que amparam essas populações e uma delas é o plano de atendimento psicossocial. A realidade que a gente observa de décadas é o descumprimento dessas leis e que estão associadas à chegada de recursos, muitos deles ligados a convênios federais. Então, é um fenômeno metropolitano da cidade de Florianópolis e que conta com poucos profissionais trabalhando tanto nas cidades circunvizinhas. Nós vamos falar disso depois, mas eu gostaria de lembrar e até pedir um comentário do Gustavo Nunes, que aqui está, sobre o fato de ter sido desalojado da ocupação Amarildo, também num momento em que você decidiu por tentar salvaguardar a sua família. Na realidade, a ocupação Amarildo me serviu até como um abrigo, porque foi me negado o aluguel social pela Prefeitura de São José, que, segundo eles, a gente não corria nenhum risco físico, e aí a gente não era candidato a esse benefício, mas a gente ficou aguardando um período esse benefício, acreditando que a gente ia receber. A gente só descobriu isso no hospital, e daí então a gente conseguiu sair do hospital, porque também meu filho foi segurado pela assistente social da prefeitura, foi mandado para que o hospital segurasse a criança na neonatal. Inclusive mentiram pra gente que ele teria uma doença ou coisa do tipo, e a gente ficou aguardando durante a virada do ano, achando que isso era verdade e sofrendo com aquilo. E uma das enfermeiras que pediu para que eu não falasse o nome, falou pra minha esposa: olha, eu não tô aguentando, eu sou mãe, eu tô vendo o que vocês estão passando, e quem mandou segurar o filho de vocês aqui foi uma ligação da Secretaria de Assistência Social, ali de São José, que pediu, alegando que vocês são ex-usuários de droga e que vocês vão voltar a usar, e que vocês não têm condição de ficar com essa criança. E a gente conseguiu sair dali, de alguns meios, a gente conseguiu sair dali e praticamente fugir para a ocupação Amarildo. Então, enquanto a gente estava estabilizado na 401, que tinha mais uma visão da mídia e coisa do tipo, ninguém conseguiu tocar na gente. Quando a gente foi dali para o Maciambu e do Maciambu para Águas Mortas, no momento que desestabilizaram a ocupação, ficou bem fragilizada, eu e minha esposa viemos até São José e, de uma maneira sorrateira, a prefeitura soube que a gente estava aqui e foram lá e pegaram o nosso filho lá na ocupação. E o aluguel social não chegou até hoje. O Informativo Paralelo fará um pequeno intervalo e volta em instantes. Voltamos já com o Informativo Paralelo. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato.
Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Portal Desacato. 9 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande atenta a todos os cantos da terra onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info. 9 anos de credibilidade com os trabalhadores, as minorias e os excluídos. 9 anos tecendo redes para a liberdade. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionado para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Parece história de assombração, mas é o governo querendo congelar o serviço público por 20 anos. Imagina, sem aumento de salário, sem concursos, sem contratação de pessoal. O mais assustador é que a história é real. A ameaça é a PEC 241 do governo federal. Para espantar este bicho-papão, só uma greve geral. Mobilize seus colegas de trabalho, seus vizinhos e seus amigos. O bicho vai pegar. Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, construindo a greve geral. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, retornamos para o Informativo Paralelo, hoje com o tema Moradores de Rua e Extermínio. Raul Fittipaldi, há uma corrente mundial que defende a melhora da espécie humana através de determinada seleção artificial. Né? Isso inclui o extermínio das populações tradicionais e dos moradores em situação de rua também, não? Os sistemas de dominação através dos séculos e da incivilização humana sempre têm procurado exterminar o mais fraco. Isso teve momentos de apogeu diversos, o Império Romano, depois a época feudal, depois veio o Império nazifascista, e agora estamos nestes tempos do ultraneoliberalismo. Mais um tempo de extermínio, mas eu queria perguntar para o Gustavo sobre o que aconteceu com o filho de vocês, porque o relato que você fazia significa de alguma maneira que esse filho foi sequestrado e me interessa o tema porque Desacato, do mesmo jeito Pobres e Nojentas, na época, e a Rádio Campeche, acompanhamos todo o processo da Comuna Amarildo, desde o início na 401, depois a tentativa no Rio Vermelho, depois lá em Maciambu e hoje em dia em Águas Monas. E a gente não conhecia esse caso, que você está dizendo que seu filho foi sequestrado, é isso? O que acontece de fato, provavelmente não conheço o caso, porque é óbvio que a prefeitura procurou aplacar isso, né, com uma imagem de que os pais deles são drogados, eles estão em situação de rua, e depois até quando a gente foi procurado por algum advogado, assim, entre aspas e tal, para querer entrar com uma ação junto com a gente, o que não se manifestou também no dia da audiência, eu não entendi porquê, a gente realmente se encontrava numa situação extrema de rua. A minha esposa com depressão profunda, tá entendendo? A gente bebia todo dia. Também eu acho que qualquer cidadão que tem seu filho tirado de uma maneira assim, né? Eu acho que eu praticamente a gente se desesperou. E aí alegaram com aquela imagem, olha, como que a gente ia deixar uma criança com um casal desse? Mas a situação que levou a gente àquilo nunca foi relatada. Igual a situação que leva várias pessoas à rua que nunca é relatada. Isso mostra, né, Raul, o autoritarismo e a violência com que o Estado trata isso, porque definitivamente essa é a questão. O serviço social das prefeituras, em vez de tentar resolver a atmosfera que leva uma pessoa à rua, né, toda uma problemática que não é só a pessoa em si,
Quer dizer, prefere retirar o filho, deixar a pessoa ainda pior do que ela estaria se estivesse com o filho. Quando se tivesse um acompanhamento realmente real daquelas pessoas que têm problemas com a criança junto, seria muito melhor. Mas o que eu insisto, Raul, é isso. Eu tenho estudado bastante essa questão do serviço social e a gente percebe o quanto essa também é uma profissão autoritária e o quanto ela também se presta a esse tipo de proposta do Estado, que é justamente de levar qualquer pessoa nessa situação a aparecer um câncer, uma doença. Ou seja, segundo o teu parecer, o Estado que faz é uma condenação sumária, sem julgamento. Exatamente. Sem julgamento. Você condena a pessoa, tem que ser retirado do convívio. Isso não existe. É isso. Ouviremos agora o quadro Décio Machado, de Tiago de Castilho, no Informativo Paralelo. Repórter Décio Machado na grande imprensa. 2 palavras, uma palavra, nenhuma palavra sobre as manifestações de hoje no CBN Brasil. Não esperávamos mesmo. Esperamos mapear o discurso da grande imprensa e compreender quais interesses estão em jogo. Desde o impeachment, a crise econômica é definida como a crise das finanças públicas. Deu-se início, pela voz do Sardenberg, a uma campanha contra os gastos públicos com os servidores. É a crise da economia, é a crise das finanças públicas, é o problema dos gastos com os servidores públicos. Os governos se modificam a cada 4 anos, os servidores não, permanecem. A grande imprensa, pelo discurso da CBN, está comprometida com o discurso do Ministério Público. Mesmo quando, por um mecanismo legítimo de freios e contrapesos, o Senado abre processo para investigar altos salários, o CBN é contra, pois se trataria de uma retaliação ao Ministério Público e ao Judiciário. Mesmo com a medida de aprimoramento da lei de abuso de autoridade, benéfico a toda a sociedade brasileira, a grande imprensa se posiciona contra, porque tira poderes do Ministério Público e do Judiciário. Os governos se modificam a cada 4 anos, o Ministério Público e o Judiciário não. E os servidores públicos comuns não têm o poder e as prendas que a grande imprensa deseja e necessita. É sempre bom seguir o caminho mais seguro num momento de turbulência, estar do lado daqueles que têm algo a nos oferecer. Boas tardes, repórter Décio Machado, na grande imprensa. Gustavo, escutava o Décio agora, na verdade, o Tiago Castilho e seu quadro Décio Machado. Os governos passam, mudam, mas para vocês nada muda. Na verdade, a situação econômica se está melhor ou pior. Que significado tem isso para uma comunidade que o próprio Estado coloca à margem? Bom, na realidade, a nossa mudança foi há 4 anos atrás, quando saiu o Dário Berger, que esse ainda tinha um diálogo com a gente, né? Não eram os melhores, mas tinha um diálogo. Ele até assinou o decreto 7.053, que começou a fazer parte ali em São José. Mas depois que assumiu a nova gestão, só com o governo atual, a única coisa que mudou foi a desculpa. Porque antes se alegava que estava difícil de manusear a pessoal da situação de rua. Agora se alega que a dificuldade é que não tem verba. Porque vai ser cortado, porque foi diminuído, porque é uma crise. Ou seja, há toda uma crise nacional criada, né, para explorar mais o trabalhador, para retirar direitos setoriais da mulher, LGBT, pobres, indígenas, negros, todo mundo. E vocês, de novo, são castigados. Digamos, vocês, quase que é um esporte castigar vocês, né? Na verdade, a gente é o refúgio, né? Tipo, a gente tem as últimas desculpas, é o resto do resto, é o que sobra. E se sobra, e quando não sobra, tá em falta, piorou a situação. A propaganda que se criou a respeito da existência, né, dessas pessoas que estão à margem da sociedade é que gera e induz a escalada do extermínio lento e invisível dos moradores de rua, né, que é uma característica das grandes regiões metropolitanas, né? E esse tipo de genocídio é comparado, só pode ser comparado
aos genocídios praticados pelos grandes ditadores, né, cruéis, né, como Hong Xiuquan, que foi o revolucionário que matou 40 milhões de pessoas na China, o Hitler, né, o Adolf Hitler, que matou 30 milhões de pessoas na escalada do nazismo, o Stalin, que matou 40 milhões de pessoas, o líder da União Soviética entre 20 e 53, e o Mao Tse-tung, que matou 60 milhões de pessoas, né? O Khmer Vermelho, Pol Pot. Mas a gente tem que considerar que esse tipo de coisa aconteceu em situação de guerra, né? Podemos desconsiderar se foi bom, se foi ruim, não fazer juízo de valor. A questão é que o morador de rua num país dito democrático como o nosso é um problema do Estado. Não, mas eles usavam conceitos eugenistas, de raça pura. Tudo bem, mas é um problema do Estado e o Estado tem que dar resposta. Se existe uma lei, existe uma Constituição de que essas pessoas têm que ser protegidas, elas têm que ser protegidas, então tem que ter abrigo, tem que ter um local para tomar banho, tem que ter local para comer e tem que ter um trabalho de integração dessas pessoas nesse sistema, que a gente sabe que não existe, porque ele já é excludente de natureza, ou de que essas pessoas possam ser entendidas como pessoas que não querem participar desse sistema e que têm esse direito também. Mas há uma situação de guerra. Sim, há uma situação de guerra, Elaine. A situação de guerra é do Estado, que representa as elites, os interesses das transnacionais, há uma guerra contra os pobres. É uma guerra constante contra os pobres. Agora, é diferente daquelas outras guerras. Aquelas outras guerras eram países ou visões de mundo contrapostas, hegemonias de controle mundial. Aqui é diferente, é mais grave esta guerra, Elaine, e é muito mais assimétrica, porque aqui a pessoa que é morador de rua não tem a menor possibilidade de chance de defesa. De repente alguém se podia defender de Pol Pot ou se podia defender de Hitler, mas aqui não há nenhuma possibilidade de defesa. O Estado mantém uma guerra constante contra os excluídos. Então, por isso, talvez, a gente sinta que a situação, Papa, é mais premente ainda, porque ela acontece sem os holofotes de uma guerra. A guerra se noticia nas agências, na mídia, nos canais de televisão. Esta guerra do Estado contra os pobres, não. A redução nas verbas para a área social está piorando ainda mais o atendimento aos moradores de rua, e em São José em específico, né, Nunes, conta apenas com poucos efetivos, né, para atendimento, né, só 2 monitores e 2 técnicos no Centro Pop, né, que agora não existe. Nós estamos falando de um aparelho do Estado que deixou de existir e há 2 meses não funciona, não é? Exatamente, há 2 meses não funciona, quer dizer, não funciona faz tempo, né? Mas há 2 meses ele parou de ter estrutura, na verdade. Ele funciona, vamos dizer assim, no CAT, que é o Serviço de Atendimento à Terceira Idade, mas em horário reduzido até as 2 horas da tarde, o que não dá a garantia do que consta na lei, que é o que está tipificado, que são 2 refeições, o café e o horário de atendimento até as 6 horas. Isso não existe. Ouviremos agora a matéria de Júlia Sargiorato no Informativo Paralelo. Quem são as pessoas que se encontram em situação de rua? Por que será que vivem nesse contexto? As estudantes Thaís Gisele Richter e Letícia Stasiak falam sobre como observam essa questão. Para mim, moradores de rua são pessoas que estão desabrigadas, não têm mais onde morar, então acabam ficando na rua. E em situações bastante debilitadas, sem nenhuma fonte de renda, com a situação de saúde, de vestimenta, de alimentação bem debilitada. Muitos dos moradores de rua estão nessa situação por questões de vícios, como drogas e bebida. E muitos outros estão também por condições financeiras muito precárias. São pessoas que se tornam dependentes da ajuda, da solidariedade de outras pessoas, tanto para conseguir algum dinheiro, para comida, para tomar um banho, para se vestir. Então, nesses casos é muito importante uma ação das cidades quanto a isso, para que se faça algo quanto a eles, para que eles possam se alimentar e viver um pouco melhor. Até em alguns lugares existem os abrigos, para eles poderem passar a noite, pelo menos em dias mais frios. Falar sobre moradores de rua é sempre algo difícil, porque
Eu fui fazer uma reportagem esses tempos com moradores de rua de Frederico e a gente percebe, a gente presencia eles durante as noites e tal, nos lugares, mas a prefeitura nos passou que não existe morador de rua em Frederico. Que sim, existem pessoas que brigam com a sua família e tal, que tem condições, mas brigam com as suas famílias e passam, vamos dizer assim, uma temporada ou vão para as ruas e pensar ou saem de casa e acabam indo para as ruas. Só que não parece ser isso quando a gente passa por algum morador de rua, porque tem moradores de rua que estão sempre nos lugares. E é muito difícil a gente se colocar no lugar deles, né? Por mais que sejam pessoas que brigaram com suas famílias, eles são pessoas, entendeu? E quando eles estão nas ruas, a gente vê que eles não têm condição nenhuma de vida, sabe? Então eu entendo que são pessoas que sofrem muito, que devem ter o psicológico muito afetado, porque eles presenciam muitas coisas, eles passam frio, eles passam fome e passam condições precárias. E eu acho que o governo, até em Frederico, claro, por não considerar que não tem moradores de rua, não dá assistência para essas pessoas. E elas ficam ainda mais à mercê de uma sociedade, de uma precariedade de vida. Isso interfere muito nos direitos humanos, né? Porque por mais que a pessoa opte por estar nas ruas, ela não tem condições. Porque nas ruas já se diz, a pessoa está nas ruas e a gente percebe que sem condições de vida nenhuma. Então eu entendo que é algo que existe na nossa sociedade, que não deveria, mas que uma grande parte da população é moradora de rua, mas que o governo e pessoas que possam ajudar deveriam fazer esse trabalho, porque as pessoas não estão na rua vivendo precariamente porque querem. De Frederico Westphalen para Informativo Paralelo, Júlia Sajorato. Elaine Tavares, o fenômeno moradores de rua e extermínio é uma externalidade do próprio sistema capitalista, né? E é característico de sociedades cruéis e escravocratas. É característica da nossa sociedade capitalista também, né? Então, assim, é uma responsabilidade nossa também. E eu lembro que aqui em Florianópolis, ainda na primeira gestão do mandato da Ângela Min, havia um albergue chamado Albergue Maria Rosa, que ficava do lado da Aliança Francesa e em frente o restaurante Vida, que são dois empreendimentos importantes. E houve um movimento tremendo para retirar aquelas pessoas dali. E aquele abrigo foi fechado e as pessoas tiveram que ir embora e, inclusive, naquela época, alguns moradores de rua desapareceram misteriosamente, que ninguém sabe para onde foram, e alguns apareceram mortos. Então, quer dizer, volto a repetir aquilo que eu disse no começo, os moradores de rua, eles são vistos como coisas inúteis, como tralhas, como cânceres, e são exterminados sem que a sociedade, inclusive, se condoa disso, acha bom, porque são pessoas que incomodam, né? Então, é preciso que a mídia como a nossa, por exemplo, que é uma mídia alternativa, comunitária e popular, mostre que esse é um problema que não é um problema do morador de rua. Esse é um problema da nossa sociedade. É a nossa sociedade que cria essa exclusão. E somos nós, como sociedade, que temos que ajudar a resolver. E mesmo assim, Elaine, quando o Estado assistencialista procura criar esses albergues, a relação interna ao albergue, as formas de tratamento, as formas de suposta disciplina, as formas de alimentação e saúde são terríveis, são prisionais. São prisioneiros. Aí sim é como se estivessem numa guerra mesmo, que eles são prisioneiros de guerra e eles têm que cumprir regras que eles já estão na rua, muitos deles, inclusive, para não cumprir. Existe um preconceito grande da sociedade em se tornar os aluguéis de seus imóveis direcionados para os albergues e para os centros pop, né? Aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na capital, nós estamos com esse problema também na região metropolitana, incluindo São José, e até o momento não se encontrou uma casa. Essa semana a gente esteve acompanhando a Assembleia dos Moradores na Prefeitura de São José e percebeu-se uma certa tendência da secretária em postergar a solução do problema, não, Nunes? Não, na realidade ela
tá procurando casas ainda. E esse negócio de procurar casa já fazem 3 anos que vem essa disputa de casa, e ela sabe que não vai conseguir alugar, porque ninguém aluga, porque ela já bota o tema morador de rua, fala que são 60 usuários, que são usuários de crack, que eles vêm da rua, que tem toda uma tipificação do problema. Então isso o próprio locatário já dá ré no negócio. Mas o mais difícil, Papa, é sabendo que a prefeitura tem prédio público, que a reforma seria bem mais barata, e mesmo assim eles se negam a fazer, talvez por um vínculo emocional que eles têm ao patrimônio, não sei. Está se referindo ao prédio que está bem que próximo era ao Centro Pop, exatamente, né? Que é um prédio de 4 andares, que pode abrigar, tem vários chuveiros, é excelente. Precisa de apenas uma reforma. Esse prédio já foi responsável por abrigar 70 moradores de rua e tirar 35 desses da rua, a metade, tá? Que até hoje tem casa, família constituída, porém a prefeitura se nega a reabrir o serviço nesse local. O Informativo Paralelo fará um pequeno intervalo e volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM. Retransmite o Informativo Paralelo todo sábado, às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bordim. A comunidade da Palhoça pode acessar o Informativo Paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada do Maciambu. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nestes 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva arte aos locais de trabalho, onde estão os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. A rodoviária de São Miguel do Oeste é um local que recebe muitos moradores de rua, esses excluídos e marginalizados pelo sistema. Não apenas os que vivem cotidianamente na rua, mas também as garotas de programa, os nordestinos que vendem seus produtos para sobreviver, as crianças das periferias, os camponeses que saem do campo na tentativa de garantir alguma renda também para sua sobrevivência. Eu sentei para conversar com 2 taxistas, esses que percebem a presença dos chamados estranhos e diferentes cotidianamente. Nota-se um ódio muito grande contra as populações indígenas, que também fazem parte desses grupos que são oprimidos pelo capitalismo. No discurso de ambos os taxistas, falas do tipo: precisa matar todos os índios, ou então, quebraram os vidros da escola deles. No entanto, eles não sabiam de qual escola se tratava porque reproduziram o discurso da pequena mídia, chamada de grande. Ainda falaram: de dia as mulheres trabalham, de noite só fazem programa, como se isso também não fosse um trabalho. Acompanhe. Bom dia. Tudo bem? Prazer, eu me chamo Cláudia, eu sou jornalista. Vocês são taxistas aqui? Somos. Eu estou fazendo uma pesquisa para saber o que as pessoas acham sobre moradores de rua. É para uma matéria. E eu gostaria de saber se vocês poderiam contribuir também. Como vocês trabalham aqui, devem ver muito, né? Morador de rua. Ah, aqui tem, mas a maioria é bêbado. É. Morador de rua não tem nenhum aqui em São Miguel. Aqui morador de rua praticamente é. Aqui a gente vê que é uma coisa de maravilha. Mas tem banco mas morador de rua. Hoje não tem ninguém ali, eles estão todos nas casas. Aqueles ali é morador de rua, mas isso é onde moram. Quando é 6 e pouco, eles vão tudo pra casa. Não tem, sem dizer que moram aqui, acho que não tem ninguém mesmo. Não, aqui dentro da rodoviária não tem ninguém. Não tem ninguém que fique só na rua. Não.
Eles ficam de 6 horas, eles vão embora. Outro dia, 6h30, 7 horas, eles vêm tudo pra cá. Tem as casas. E por que será que eles ficam assim, ficam aqui um pouquinho e voltam? Trabalhar? Não quer trabalhar. O pessoal dá para tomar cachaça, junta o papelão aí. Eles... Para comprar cachaça e não passa. Por exemplo, tu vem amanhã, se tu viesse amanhã pelas 8, 9 horas, tem 10, 12 lá. Hoje não tem, porque não tem ninguém. Não tá, aqui em São Miguel mesmo não tem morador de rua. Tem aquele outro ali que eu vi, mas tem. Ele mora ali na Vila Nova, a irmã dele está no Cedro, né? Que mora aqui na rua, não tem ninguém. O pé de cana tem, tem casa. Tem casa. Eles ficam na rodoviária de dia, né? Mas de dia, de noite. Vocês acham que morador de rua é só aquela pessoa que fica na rua? Eu acho que sim, não sei. Dorme debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise. E, por exemplo, assim, as pessoas que muitas vezes precisam, sei lá, uma mulher fazer um programa, ou a pessoa que sai do campo porque não tem mais condições de viver no campo e acaba vindo para a cidade, vocês acham que isso também não se caracteriza como alguém que, de certa forma, também está na rua nesse sentido? Que é excluído da sociedade, não tem oportunidade de emprego? Mas eu não sei, no meu parecer aí, no meu ver, pode ser que esteja errado, mas eu acho que por falta de vontade de trabalhar. Trabalho tem. Você vai pegar um desses caras aí que não estão fazendo nada, que quer enfeitar um negócio que está fazendo no teu terreno lá. Um dia eles te pedem 200, 300 150, reais. 200 reais por dia. Não, exagero, né? Então eles ficam para cá e para lá, não trabalham. Comigo eles ganham, porque esses caras que estão ali dizem que morrer de fome aqui em São Miguel ninguém mora, que todas as lanchonetes dão. Aquele cara de ontem ali do Maravilha, que ele tá ali na praça, tá ali na igreja sempre ali. Aquele onde tinha sacola cheia de pastel, tudo que nem comigo. Por isso que os caras aqui às vezes vem aqueles caras ali, né, que ficam das sinaleiras ali, mas ficam uma semana e vão embora. Mas isso é meio argentino. E, por exemplo, as garotas de programa, que precisam fazer programa, às vezes, até para sustentar a sua família, que realmente não tem oportunidade, né, de trabalho, enfim. Tem. Vocês acham que elas também não são caracterizadas como apesar que sumiu quase toda ela da cidade. Sei lá, viu? Eles fazem só à noite, né? A maioria do dia trabalha. Uma vez tinha, mas agora para tu encontrar uma ali na rua. Durante o dia você não encontra. De noite também, de noite tem 2, 3 ali, sabe? Bom, uma faz, quando abriu o regional, trabalha lá, até hoje está trabalhando, ela vem ali toda noite. Né? Ela trabalha ali. Tem uns 4, 5 dias que fazem ponto aí também. Mas aqui são tudo do Paraguai. E os indígenas, que também tem toda essa questão, essa relação, né, da perda do território. Vocês acham que eles também não são vítimas desse processo de sociedade? Tem bastante que vem aqui na rodoviária, né? Não, porque eles não trabalham. Elas trabalham, eles não fazem nada. Eles vêm aqui, eles passam muito bem aqui. Mas eles não fazem artesanato para vender, isso não é trabalho? Claro, mulher, eles não fazem nada. Eles passam bem, o pessoal traz comida, traz roupa. Tu vem no dia de Natal, aqui eles ganham as caixas de bombom. Os homens, eles têm preguiça de abrir um bombom, as mulheres têm que abrir e dar na boca deles. Isso pode pedir para qualquer um. E os homens não fazem nada, as mulheres trabalham. As criancinhas. Isso aí eu não sei como é que o povo fala sobre esses indígenas aí. Eles têm a terra deles, não trabalham. Aonde que eles têm a terra deles? Por tudo. Olha ali no Rio Grande, ali em Chapecó. Ali em Chapecó fizeram um colégio maior que aquele São João Batista ali. Antes de inaugurar, não deixaram um vidro, quebraram tudo. A outra hora ali eu conheço. Como é que é aquele lugar ali? Miraguaí? Miraguaí. Pô, lá tem terra. Meu Deus do céu. Terra que fosse aqui assim, ó. Eles mesmo falaram que eles não trabalham, eles alugam. Ali em Chapecó eu vi o que eles fizeram naquele colégio. Como é que é o nome do colégio? Não sei como é que é o nome, né? Mas fica... Chapecó, não sei. Fica pra lá do... Na aldeia do Tol do Ximbangue? Eu acho que é. Eu não sei, eu sei que aquele colégio eles quebraram toda a vida. Não deixaram um vidro inteiro. Tem caminhoneiros que contam para nós que nós vimos lá para cima
Mato Grosso, assim. Os chefes andam tudo de caminhonete importada. Mas são indígenas? Cobram pedágio nas estradas. Eu acho que os indígenas tinham que fazer que nem nos Estados Unidos. Como? Lá mataram tudo, não ficou nenhum que Eu acho que, no meu ver, por que nós temos que trabalhar e esses caras não? Você sabe que os indígenas são os povos originários da nossa terra, né? Mas se fosse deixar só eles, o que seria do Brasil? Nós ia fazer o quê? Que nem queria tirar todos aqueles colonos ali de Cunhaporã, para eles fazer o quê lá? Eu acho que tinha que matar tudo. Só o povo nativo daqui, concordo contigo. Mas se fosse deixar só eles, o que seria do Brasil? O que é o Paraguai? A Bolívia, o que é? O que é? É o povo indígena que mandou. O senhor falou que deveria se matar todos os indígenas. Isso não é uma expressão de ódio, de preconceito? Porque isso eles falam, né? Mas não é isso. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, porque para que ajudar ele a dar porque, veja bem, o trabalhador como nós... Eu trabalho na Celeste, trabalho aqui. O dia que eu tiver... Nós, para tomar uma injeção contra a gripe, somos os últimos, eles são os primeiros. Por quê? Eles só têm direito, pagar. Você pode ver. Por que o indígena só tem direito? Devia dar primeiro para os trabalhadores. Estão trabalhando para sustentar eles. Para prender eles, vamos dizer que eles fazem. Daí são todos de menor. Tem que pegar a FUNAI para vir pegar e prender eles. Qualquer policial não pode prender. O pessoal colocou uma cerca aqui na rodoviária para os moradores de rua, para os indígenas não ocuparem espaço. Porque aqui a gente vinha 200 no final de ano. De São Miguel do Oeste, para Informativo Paralelo, Cláudia Weiman. Essa entrevista mostra basicamente a ignorância, né? Ignorância no sentido lato, ou seja, essas pessoas ignoram a realidade. Eles ignoram que seja um indígena, por exemplo, que eram os donos originais dessa terra, que foram os brancos que invadiram essa terra. Eles têm que ser vacinados primeiro, sim, porque foram os brancos que inocularam neles uma doença que eles não tinham, né? Isso só para essa parte folclórica aí. Mas o que é mais interessante é mostrar como que essas pessoas introjetam um discurso, um consenso que é criado pelos meios de comunicação. E eles repetem aqueles mesmos argumentos das pessoas da televisão. E eu dou o exemplo dele dizer que os indígenas que foram para dentro de uma escola e fizeram fogueira lá dentro. Ora, é da cultura indígena fazer fogueira dentro de suas casas. É da cultura indígena. Você pode fazer a casa mais linda para um indígena, uma mansão gigantesca, o estilo João Dória, que eles vão fazer fogueira dentro da casa. Porque isso é a cultura indígena. Então é um desconhecimento. E da mesma forma em relação ao morador de rua normal, esse aí, o trabalhador normal como ele. É um desconhecimento sobre a realidade daquela pessoa, sobre o que aquela pessoa passou ou sofreu. E aí queria lembrar a figura do Barba, lembra? O Barba, que era um morador de rua aqui de Florianópolis, conhecido aí, que foi barbaramente machucado por um grupo de pessoas, e que depois foi se levantar a história dele. Ele era um sargento da polícia, que tinha tido um problema sério com a família, né? Ficou perturbado emocionalmente e tal, e hoje foi resgatado, foi levado para casa, tá vivendo bem. Quer dizer, um morador de rua precisa de uma chance. Eu lembro também de um filme que tem aí com aquele ator famoso, o negro, o Smith. O Smith. Que todo mundo vê aquele filme e chora, e quando vê no filme, eles choram, porque o cara teve uma chance, ele era morador de rua, teve uma chance, e quando é o morador de rua que está ali do lado da casa dele, ele é incapaz de ver como ser humano. Pior, ele quer que desapareça, mas a ignorância aí é até internacional, Gustavo. Bolívia, para quem não sabe, é um dos poucos países da América Latina que tem 100% povo alfabetizado e que dá aulas em 36 línguas. Em 36 línguas. E o Paraguai, que hoje em dia sim está muito decaído, até por consequência do golpe de Estado contra Lugo, foi o país mais importante e avançado da América Latina até que se criou a Tríplice Aliança para destruí-lo, porque é o único país que não tinha analfabetos, quem não falava espanhol falava guarani, tinha uma enorme riqueza por causa do comércio de madeira. Então, até onde vai a ignorância, Elaine, Papa, Gustavo, que jorra a mídia em cima das pessoas, e o sistema educativo
também. Sem falar que mais da metade da população foi dizimada no Paraguai, né? Então, era um país... na verdade, são as companhias inglesas. A chegada das companhias inglesas no continente, elas foram destruindo já no começo do século os países em ascensão e foram tirando todo o protagonismo latino-americano dessas populações, né? Raul, você tem um informe da Rede Abraço. Sim, tem um informe. Hoje você viu que, em respeito à presença que nos enobrece do Gustavo, eu não fiz a minha listinha. Tem um informe e tem um abraço para enviar. O informe aqui com Janaína Machado, com Luca, e também, relembrando que não podia ir Elaine, mas esteve presente em nosso espírito e falamos bastante dela. Nós estivemos no 9º Congresso do Abraço, nós queremos parabenizar Abraço, parabenizar a gestão que concluiu da professora Inês Fortes, parabenizar também ao novo presidente, Josil Pereira, de Campos Novos. Foi uma experiência muito bonita, né, Janaína? Muito importante, eles foram extremamente amáveis com a gente, nos concederam uma quantidade de horas para nós conversarmos, falarmos inclusive dessa audiência pública em Florianópolis, mas falarmos sobretudo do que implica para nós, da Rádio Campeche, do Portal Desacato, enfim, a importância que tem a rádio comunitária, essa que nos escuta através de informativo paralelo em todo o estado, para as pessoas que não têm a defesa e a proteção da grande mídia. Então foi um congresso excelente, nós parabenizamos a todos, um grande abraço também a quem agora, Elaine, te informa, não é mais assessor jurídico, agora, até porque ele fez umas palavras muito bonitas com relação a ti, agora é o secretário, o secretário-geral de comunicação, o advogado João Carlos Santin também. E, sobretudo, um abraço enorme, um beijo grandíssimo a uma pessoa que nós vamos ver depois de gravar o programa, Janaína Machado, você não, mas a Elaine e eu sim, a Isabel Fávero, que fez uma explanação belíssima da história do Jornal dos Trabalhadores. Aproveito para mandar um carinho para a companheira Daia Benetti, da Rádio Palma Sola, que muito eu queria conhecer, um beijo para a Daia, e um beijo para a companheira Marcon Teodoro, também da Rádio Erval Velho. Era isso, Márcio Papa. Quero também comentar a presença do escritor Juan Berteretti, um dos fundadores do Portal Desacato, presente aqui nos estúdios e na gravação do Informativo Paralelo. Ocupando sua cadeira privilegiada de decano, como sempre. Quase sempre. Ele vai viajar, tá? Quero dar a primícia. Ele vai viajar, vai estar ausente um mês, mais ou menos. Vai sair do país, Juan? Pela Banda Oriental, vai estar pela Banda Oriental. Quero lembrar que o Portal Desacato programa uma série de matérias em vídeo e também em áudio sobre a questão dos moradores de rua e o extermínio. Quero uma impressão do Nunes com relação aos últimos fatos que se sucederam sobre tortura psicológica com os moradores de rua em São José. Na realidade, a tortura psicológica já existe fazem tempo, né? 4 anos, como eu já falei aqui. E continua do mesmo jeito. Agora, na realidade, a prefeitura está usando de astúcia para botar entre si os moradores contra os técnicos do serviço. Porque depois que a Guarda Municipal foi ali e arrancou os colchões e as coisas de todo mundo, a secretária da Assistência Social fez a pose de mandar 8 colchões novos, mas eu até queria mandar uma lembrança para ela que não tem só 8 moradores de rua em São José, que tem mais. Então, se for mandar colchão, já manda mais. Ouviremos agora o comentário da nossa diretora-geral do Portal Desacato, Thali Feldglaser, da República Dominicana. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Não, Dorival, não é doce morrer no mar quando o único jeito de alguém sobreviver é pegar uma balsa e deixar tudo para trás. Hoje eu vou lembrar de pessoas que nem rua tem para morar, porque uma parte morre afogada no mar e a outra vai parar em campos de refugiados na Europa. Se as pessoas tivessem a sua subsistência garantida, quase não haveria necessidade de migrar. Isto aconteceria se os países que se dizem de primeiro mundo não roubassem a riqueza dos outros, não os bombardeassem e destruíssem como acontece na Síria, Líbia ou Iraque. Em 2015, mais de 1 milhão de refugiados tentaram atravessar o mar Mediterrâneo. Mais de 3.700 morreram sem chegar ao litoral. Em 2016,
1 de cada 4 migrantes que fez a travessia entre a Itália e a Líbia morreu na tentativa. Em 2014, mais de 60 milhões de pessoas se encontravam em situação de deslocamento forçado. 51% eram menores de 18 anos. A metade dessas pessoas refugiadas eram mulheres e meninas. Mais da metade dessas pessoas vinham de 10 países e entre os países que mais acolheram refugiados não se encontrava nenhum europeu nem os Estados Unidos. A Turquia e a União Europeia assinaram um tratado que compromete a Turquia a impedir a passagem dos migrantes do Oriente Médio, na sua maioria muçulmanos. Em troca, a isenção de visto para os cidadãos turcos e uma boa quantia de dinheiro. A Europa tem recebido muito menos refugiados daqueles que se comprometeu a acolher. A vida da maioria dos que conseguem chegar à Europa é ir de campo em campo de refugiados esperando alguma solução que não chega. Se não fosse pelos voluntários, quase não teriam acesso a médico, comida ou um sorriso. Tem uma Europa branca, racista, que usa a mídia para criminalizar os refugiados por sua origem, religião ou cor de pele. A Europa, que tantas vezes precisou migrar por suas constantes guerras, não quer ver nas suas ruas a consequência da sua pilhagem e espoliação. Para o informativo paralelo da República Dominicana, Tali Feld-Glaser. Esse comentário da Thalia deve ser bem ouvido pelos bons cristãos, porque a imagem que a gente tem é a seguinte: imagina tu tá num país que é destruído por bombas, que mata tua mulher, tua mãe, teu pai, que arrebenta a cabeça do teu filho, e tu vai parar como refugiado num país que te olha feio porque tu é negro, porque te acha feio. O que tu pode esperar de uma pessoa dessa, né? Como é que você exige que uma pessoa dessas entre no teu país e seja um cidadão, né, que vai se comportar, que vai ser uma pessoa legal? Quer dizer, ou seja, volto a repetir, o sistema cria esse horror todo para as pessoas, não só do ponto de vista dos refugiados, mas cria também essa exclusão das pessoas que têm que ir para a rua. E depois olha para eles como se eles fossem doença, como se eles devessem se comportar como pessoas bonitinhas, não façam sujeira, não façam fogueira, trabalhem bonitinho. Não faz xixi na rua, não faz cocô, não faz nada. Né? As pessoas não têm sangue de barata, muitas vezes é uma maneira de se proteger, de se revoltar contra esse sistema. Então é preciso que as pessoas entendam que a questão do morador de rua é uma questão da sociedade, é uma questão de todos nós, não é um problema, é uma questão de todos nós, e que muitas vezes tu estender a mão, mais do que dar um prato de comida, mas tu acolher, deixar tomar um banho, conversar, conhecer a história, talvez tu possa se surpreender, né, e ver que ali tem um ser humano, uma pessoa, né? Então é preciso mudar o nosso olhar com relação ao outro caído. Aquela velha historinha do bom samaritano, que muita gente gosta de ler nas missas e se emocionar, que sejamos samaritanos, bons samaritanos na nossa vida cotidiana. E Elaine, Tali traz um elemento aterrador, né, para esses bons cristãos. Quanta criança, Gustavo, há na rua, quanta criança, quanta mulher jovem, quanta mulher adolescente que já foi mãe está na rua, quanta gente que é deslocada e que, depois de sobreviver ao mar e à guerra, vira um sobrevivente lato da cidade, porque não pode ser um vivente, tem que ser um sobrevivente. Tali falava de 60 milhões de pessoas deslocadas, 60 milhões de pessoas cuja única proteção em definitiva depois é a rua, não tem outra. A terra é redonda, vai cair da terra, é isso, Gustavo. Como é parecido, né, Gustavo? Na Europa também acontece, nos Estados Unidos, em toda parte. E são eles que acolhem menos. Aquele que é mais rico acolhe menos. A gente, falando isso até, né, dessa situação do estrangeiro, a gente tinha 2 haitianos que utilizaram um serviço do Centro Pop ali. Na realidade, também foram embora de Santa Catarina, porque o serviço oferecido para eles não era compatível com a situação, na realidade, porque geralmente eles são trabalhadores, esses haitianos. Eles são exímios profissionais. Então foi conversando entre os próprios moradores de rua e não com nenhum técnico nem nada,
que eles conseguiram se enganjar num serviço em São Paulo para trabalhar em frigoríficos, em indústria de café e foram embora. É uma vergonha, né? Na verdade, ainda é mais incrível tu saber que foi numa conversa em moradores de rua que se chegaram a um norte para esses 2 haitianos. É preciso se observar que o caráter assistencialista, ele não prevê simplesmente o prato de comida, o banho, mas existe todo um trabalho, um plano de atendimento que envolve consultório na rua, que envolve casa de acolhimento, que envolve restaurantes populares, centros de atendimento psicossocial, cursos profissionalizantes, que envolvem diversas áreas, indisciplinar, área da saúde, educação, cultura. Então, é preciso observar que esses andarilhos, conhecidos como peregrinos, né, eles transitam entre as cidades e quando não encontram acolhimento numa, vão até a outra. Então, eles estão sendo extremamente excluídos frequentemente, não, Nunes? Na verdade, é difícil encontrar um lugar, né, onde tu seja recebido, onde tu tenha um acompanhamento devido. Todas essas questões que tu falou aí, elas são importantes porque elas fazem parte de um acompanhamento. Então, quando se fala em morador de rua, ele é multissetorial. Não adianta só assistência social. A gente precisa da saúde, da segurança, da educação, do esporte, porque são pessoas que têm que ter direito e acesso a esses locais. Senão, de como que eu vou resgatar um cidadão? Para quê? O que assistência social nesse serviço assistencialista que ela tem pode oferecer para um morador de rua? Um prato de comida? Isso não resolve a vida de ninguém, na realidade. Existem muitas causas que levam a pessoa à rua. Não é só o uso das drogas ou do álcool. A grande maioria dessas pessoas está por causa desse sistema falho e fraco que a gente vive. Muito bem, Gustavo. Muito bem. Tem sido um prazer para Márcio, para Elaine, Janaína, Juan Luiz, para o Portal Desacato, para o Informativo Paralelo, para a Rede Abraço te receber. A porta está aberta, esta porta se acolhe, está aberta no horário que for. Falava antes do programa contigo, com Yuri também, a importância de talvez criarmos um seminário para discutir e dar essa visibilidade, tanto por via das rádios, por via da TV Web, além do trabalho que já o Márcio Papa tem feito dias atrás. Eu queria, em nome de todos nós, te agradecer. Eu que agradeço vocês me chamar para participar aqui e dizer para vocês que para mim isso é até bom tirar um pouco disso que está sufocado aqui dentro e poder desabafar para que, quem sabe, o pessoal escute agora e saiba a realidade que se encontra a população de rua e o tamanho da violação de direitos que ela sofre. Obrigado a todos aí, gostaria de agradecer. Muito bem, Gustavo. Até a próxima visita, não vai demorar. Eu queria, antes de despedir, ao companheiro Papa, que me cedeu o fechamento hoje, muito gentil você, é porque eu tenho que sair correndo para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores, junto com a Elaine e com a Rosângela. Eu queria dizer que o próximo programa vamos discutir a audiência pública do dia 17 de novembro sobre comunicação independente. Esse vai ser o tema central. Convido aos companheiros moradores de rua e ex-moradores de rua que estejam atentos a isso. E teremos a primeira visita, a primeira intervenção da nova jornalista que se integra ao plantel do Portal Desacato, para a TV, para a rádio, para o próprio portal em texto, nossa querida Caroline Dallagnol, que, igual do que a Elaine Tavares, andou muito tempo, muitos anos por Caxias do Sul. Ela estará no próximo programa conversando junto com o Márcio, com a Elaine, comigo e com a direção de Janaína Machado. Até a próxima, Papa. Até a próxima, Raul Fittipaldi, Elaine e Nunes, Janaína e Juan Bertalerti. Tchau. Tchau, tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato e da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária. Apresentação: Márcio Papa com Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Locução: Gabriele Chardozin. Reportagens: Márcio Papa, Cláudia Weiman e Júlia Sajorato. Comentários: José Carlos Ferreira, Thali Feld Glaser e Tiago Castilho, com o quadro Décio Machado. Direção: Janaína Machado. Direção do Núcleo Audiovisual: Tiago Iessim. Direção-Geral de Jornalismo: Thali Feld Glaser. Até a próxima semana!